Gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 5, a partir do verso 1. Enquanto você abre, deixa eu lhe dizer uma coisa: a Bíblia não é, como eu costumo dizer, um dicionário, um glossário de temas. A Bíblia está cheia de histórias, todas elas amarradinhas para contar uma única história chamada a história da redenção. Nessa história só tem um protagonista, de Gênesis a Apocalipse, que é Jesus Cristo. Mas tem vários coadjuvantes e muitos figurantes. Imagine um filme onde tem uma personagem principal, o protagonista, esse é Jesus. Tem vários coadjuvantes, e esses coadjuvantes são coadjuvantes muito importantes, porque a história deles acaba dando o contexto para a história de Jesus, e tem muitos figurantes. Alguns desses coadjuvantes nós chamamos de heróis da fé. Eles fazem parte, alguns deles, de uma galeria que está lá em Hebreus capítulo 11, mas há muitos mais. Gente como Abraão, como Noé, gente como Davi, gente como o profeta Samuel, gente como o profeta Daniel, além daqueles do Novo Testamento, Pedro, Tiago e João. Boa parte das histórias do Antigo e do Novo Testamento são histórias destes coadjuvantes que, contadas pelo escritor sagrado, nos permitem entender melhor a história de Jesus. Alguns desses passam despercebidos, outros têm nomes. Alguns dos que passam despercebidos, eu digo que são os anônimos que fazem um grande papel. Eu fico imaginando, por exemplo, aquelas duas parteiras do Egito. Lembra daquela história que Faraó disse que todas as crianças do sexo masculino deveriam ser sacrificadas? O medo dele era que dali surgisse um libertador. O povo já estava oprimido por 430 anos, então um homem possivelmente lideraria uma revolta, era um receio que havia. Aquelas duas parteiras fizeram uma espécie de desobediência civil, e por causa delas veio Moisés, por causa de Moisés veio o povo, por causa do povo veio a terra prometida, e toda a história do Antigo Testamento seria completamente diferente se duas mulheres anônimas, que a gente não tem, quer dizer, até se sabe um pouco do nome delas, mas não muito mais do que isso, tivessem desobedecido. Se elas não tivessem desobedecido, a história seria outra. Lembra, só para ficar agora num exemplo do Novo Testamento, aquela criança ou aquele jovenzinho que levou para aquela grande aglomeração de pessoas que seguiam Jesus 5 pães e 2 peixinhos, e quando faltou comida e os discípulos não tinham como alimentá-las, e Jesus foi fazer o milagre da multiplicação dos pães. Se não houvesse aquela criança ou aquele jovenzinho e os 5 pães e os 2 peixinhos, o milagre teria sido outro. Então existem anônimos e existem pessoas famosas, coadjuvantes simples, figurantes simples e coadjuvantes de luxo. Daniel é um desses coadjuvantes de luxo. É a história de como Deus usa pessoas em determinado momento da história como alguém muito importante, e alguns deles prefiguram, são como símbolos de quem Jesus seria. Daniel é um deles. Nós vamos ver justamente este homem como um homem influente, à medida que os reinos e os reis se sucedem na Babilônia, e ele serve de testemunha da história de que há somente um rei. Passa Nabucodonosor, entra Belsazar, acaba Belsazar, entra Dario, acaba Dario, entra Ciro, e Daniel permanece naquele reino como o homem influente que marca aquela história. Na última exposição que nós fizemos domingo passado, nós vimos o último episódio em que Daniel está presente junto com o rei Nabucodonosor. E à medida que aqueles momentos foram passando, Daniel foi no reino de Nabucodonosor e nos futuros reinos se tornando um homem cada vez mais influente. E nessa ocasião nós vamos ver talvez um dos episódios mais esquisitos e dramáticos que são contados na Bíblia. Vamos ler e você vai entender melhor, porque o tema de hoje é a influência de um homem de Deus. Daniel capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes
e aí grandes príncipes e líderes, e bebeu vinho na presença desses 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém. Isso é contado no capítulo 1. Para que nesses utensílios que eram só para ser usados no templo, bebessem ele, o rei, e os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho, e enquanto bebiam o vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E naquele mesmo instante, enquanto eles bebiam e louvavam os seus deuses, apareceu uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram, as juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em alta voz que se introduzissem ali naquele lugar os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro no pescoço e será o terceiro do meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito o rei Belsazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam ali sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não se turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência, e sabedoria como a sabedoria dos deuses. O teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe, o primeiro e o mais importante dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste homem chamado Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Segunda parte desse capítulo será a exposição de hoje à noite, mas por hora vamos pedir a Deus a sua iluminação ao que nós lemos. Ó Deus amado e querido Pai, nós sabemos que a tua palavra por si só é suficiente para ministrar os nossos corações, para abrir a nossa mente, nos indicar a tua verdade, nos falar a nossa alma. Mas agora, quando vamos expor a tua palavra para o teu povo, ajuda-nos, ó Pai, porque não queremos que seja apenas e tão somente um comentário sobre ela, mas que o teu Espírito, nesta manhã tão especial, dia do Senhor, em que nós recordamos ainda mais intensamente que Ele vive, que fique claro que Ele é o único Rei que reina sobre tudo e sobre todos, e que isso fique claro pela exposição da tua palavra. Ó Deus, aprisiona com amor os nossos pensamentos a ti, nesta hora, e abre o nosso entendimento, pois é isso que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Querido, as últimas palavras do capítulo anterior a esse que nós lemos, registram na palavra do próprio Daniel
a influência que ele tinha chegado a ter durante o tempo do rei Nabucodonosor. Ele tinha se tornado um homem que, quando ninguém podia fazer, ele fazia. Quando ninguém podia dar uma interpretação de um caso difícil, ele dava. Isso o destacou diante de tudo e diante de todos. Essa influência crescente, dominante de Daniel na corte do rei Nabucodonosor, junto com a dura experiência de Nabucodonosor, que passou uma situação de perder a sua consciência de humanidade e se tornar uma besta fera no campo. Vocês se recordam da exposição do capítulo anterior? Havia aparentemente tocado o coração daquele rei. Ele afirma justamente naqueles últimos versículos do capítulo 4, que ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, é um testemunho pessoal, levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, dizia Nabucodonosor, e cujo reino é de geração em geração. Por causa da experiência dele, da influência de Daniel, ele dizia assim: olha, todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a vontade desse rei que reina sobre tudo e sobre todos, ele opera como exército do céu e os moradores da terra. E não há, dizia Nabucodonosor, o mais forte e poderoso rei da sua época, não há, nem mesmo eu, Nabucodonosor, quem possa deter a mão deste Deus, nem lhe dizer: o que é que tu fazes? Tudo aquilo havia sido, sem dúvida alguma, resultado da influência de de Daniel sobre Nabucodonosor. Porque ele conclui essa parte dizendo assim: eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar, e essa tem sido a experiência dele, aos que andam na soberba. É justamente esse contraste entre um rei poderosíssimo, o mais forte, que reinou por 43 anos naquele período chamado de neobabilônico, em que ele juntou sob a sua guarda, poder e domínio, muitos impérios que ele foi trazendo para debaixo do seu governo, e aquele homem chamado Belsazar, que agora era o rei e o poderoso de plantão. Esse contraste que fica muito claro quando você termina de ler o capítulo 4 e vê a atitude de Belsazar no capítulo 5. Belsazar era um co-regente com o seu pai, que na verdade não era descendente direto de Nabucodonosor. Ele tinha se casado com a filha de Nabucodonosor, chamado de Tócris. E aquele homem chamado Nabonido, que era o pai de Belsazar, chamou o seu filho para ser corregente com ele. Ali começava o declínio do período neobabilônico, de modo que Belsazar representa não somente o declínio do grande império neobabilônico, personificado em Nabucodonosor, o construtor dos jardins suspensos da Babilônia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, como também representava, por esse contraste, a decadência espiritual. Não que a Babilônia tinha se tornado, durante o período de Nabucodonosor, um reino de pessoas piedosas, mas que a influência de Daniel e a experiência que ele tinha tido, que registra-se no capítulo 4, havia quebrado o coração daquele homem, não tenha dúvida. A maior prova é que ele termina o capítulo 4 e Daniel registra, exaltando o poder de Deus sobre o poder dele, coisa que era justamente a grande dificuldade de um rei poderoso como aquele. Agora era Belsazar. E quando Belsazar, diante da situação em que se encontra, oferece a Daniel, que depois, na continuidade do texto que nós lemos, é introduzido na presença de Deus, dar a ele justamente esse manto de púrpura, essa cadeia de ouro no pescoço, e o terceiro lugar de poder e primazia sobre o reino, a resposta de Daniel mostra o desprezo do profeta por aquele homem que agora governava na Babilônia. Se você puder fazer uma leitura dos 5 capítulos primeiros de Daniel, você vai ver a maneira respeitosa como Daniel tratava Nabucodonosor. Mesmo Nabucodonosor sendo um homem ímpio,
Mas à medida que Nabucodonosor ia passando pelas experiências duras e a influência de Daniel ia sendo crescente sobre ele, cada vez mais ficava claro que Daniel o reconhecia como, mesmo sendo um homem que não tinha sua origem judaica como ele, no entanto era usado por Deus para cumprir o seu propósito e, portanto, precisava ser respeitado. Mas com Belsassar não. Olha a resposta que Daniel dá um pouco mais à frente nesse texto, quando, diante da promessa de presentes e honra para aquele que interpretasse o sonho, Daniel é colocado ali para interpretar. Ele diz assim: os teus presentes fiquem contigo, ó rei, e dá os teus prêmios a outrem. Ele nunca diria isso para Nabucodonosor, ele nunca disse isso para Nabucodonosor. Ele só o fez por entender que aquela atitude que nós vamos expor nesta manhã era a atitude extrema de um homem cheio de impiedade, mas cheio de impiedade mesmo. E não apenas de impiedade porque era cruel, mas impiedade porque não era temente a Deus. Vocês devem recordar que no capítulo 1, verso 2, aqueles utensílios do templo haviam sido tirados do templo de Jerusalém como saque de guerra, como despojo de guerra, e era comum que se fizesse isso. E o texto diz lá no capítulo 1, verso 2, que alguns desses utensílios tinham sido levados para a terra de Sinar, que é outro nome para a Babilônia, para serem colocados na casa do seu Deus. O Deus era o Deus Marduk, ou Bel, e posto no tesouro dos céus, ou do seu Deus, desculpe. A ideia era que, ao colocar aqueles utensílios do templo daquele Deus, daquele império vencido, ficaria claro para os súditos que o Deus da Babilônia era mais forte do que o Deus de Judá. Era certamente uma atitude errada, mas era comum na época. Mas agora, o que o neto de Nabucodonosor resolve fazer, vai além, e muito além, daquilo que Nabucodonosor fez. Ele resolve oferecer um banquete para 1000 de suas personalidades. Os medos persas já estavam cercando Babilônia, que, como você mesmo sabe, fica na região da Mesopotâmia, a terra entre os rios Tigre e Eufrates. E aqueles dois braços daqueles dois grandes rios protegiam a cidade de Babilônia, de modo que ele, que segundo os historiadores na época, tinha mantimento para permanecer dentro da cidade, guardado e protegido pelos rios por quase 20 anos, achava-se incapaz de ser abatido pelos medos e persas que já cercavam a Babilônia. Ele resolve então fazer um banquete, e como se fosse uma sinalização para eventuais espiões que estivessem vendo o quão temeroso ele estaria desse cerco, ele resolve fazer uma festa para dizer que nada temia. Os historiadores todos concordam que essa era a ideia que ele queria transparecer como uma mensagem para os inimigos externos. E aquele grande banquete envolvendo muita bebida, muitas mulheres, muitas concubinas, daquela chamada elite social, política e militar da Babilônia, uma espécie de baile como aquele que houve no fim do Império do Brasil, quando o Império já estava se desfazendo, e o baile foi feito para ostentar um luxo e uma glória que já não havia. Aquela demonstração de poder chegou ao ápice da impiedade quando ele mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo. Aquilo era uma profanação sem medidas para o povo de Deus e para o Deus daquele povo. Aquilo representava pegar objetos sagrados, consagrados, santificados, separados exclusivamente para o uso no templo e colocá-lo para servir à luxúria e à lascívia da Babilônia. Belsassar sabia disso. E ao mesmo tempo que ele não apenas profanava os objetos, ele profanava os objetos tirando-os do uso santo que eles deveriam ter e fazendo com que eles também estivessem no lugar onde a luxúria e a lascívia eram cantados em prosa e verso, inclusive em louvores ao Deus Marduk e ao Deus Bel. Portanto, naquela ocasião, fica muito claro para Daniel, que obviamente ficou sabendo de tudo aquilo,
que se um rei que tinha sido quebrado por Deus e demonstrado que ele de fato reconhecia agora o poder do Deus acima de tudo e de todos, do rei que reinava, tinha morrido e surgira um outro, esse outro era o oposto daquele primeiro rei, na sua impiedade, na sua falta de temor, no seu poder de profanar as coisas santas de Deus, no seu poder de fazer uma humilhação e uma afronta, uma tapa na cara do Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Por isso que lá um pouco mais na frente, quando, como nós veremos hoje à noite, Daniel dirige a palavra para Beltsazar, ele diz assim: olha, na época de Nabucodonosor, teu pai, e esse termo pai era um termo genérico, na verdade era o avô de Beltsazar, aconteceu isso e isso e isso, e ele se humilhou diante desse Deus. Tu, Beltsazar, que és o seu filho, com essa atitude não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo aquilo que tinha acontecido com Nabucodonosor, e que tu deverias ter para com Deus a mesma atitude que o teu avô teve. O que Daniel estava dizendo era que o pecado que Beltsazar cometia com aquele ato era um pecado consciente, intencional, de profanar, de afrontar, de tentar humilhar ao rei que reina sobre tudo e sobre todos, sendo ele tão somente o final de um reino que já estava em decadência. Nesses 12 primeiros versículos do capítulo 5, o meu objetivo ao expor essa passagem é demonstrar como um homem de Deus pode ser influente mesmo num reino de impiedade. A tendência nossa é achar que a sociedade, o governo, os ricos e os poderosos deveriam ser como nós, tementes a Deus, para que possamos ter vida boa, justa, tranquila e poder, de maneira liberal, louvar a Deus com a liberdade garantida. Mas na história do povo de Deus, mesmo em reinos impiedosos, cheios de luxúria, cheios de lascívia, de falta de temor a Deus, Deus sempre usou um homem como José no Egito, uma mulher como Esther na Pérsia e um homem como Daniel na Babilônia. Porque quando um cristão é influente, ele é influente até mesmo no reino de impiedade. Pouco importa quem é o rei de plantão, quem é o reino que está dominando, um cristão, como Daniel, sempre será influente. E o meu objetivo é encorajar que você viva corretamente diante de Deus para cumprir a sua missão dentro da proporção que Deus lhe der para cumprir, como sal da terra e luz do mundo, mesmo que seja a impiedade o seu contexto familiar, mesmo que seja a impiedade o seu contexto profissional, mesmo que seja a impiedade o seu contexto social, pouco importa, porque se Deus fez isso com Daniel, Ele tem propósito em fazer com você. Para que isso fique claro, eu vou contextualizar como você percebeu nos primeiros versículos. Daniel narra em tons de dramaticidade que na hora em que eles estavam no auge da festa, e aí, queridos, não dá nem para imaginar, para a gente não profanar nossa própria mente, mas a ideia é que onde há vinho e mulheres, certamente a lascívia e a luxúria, não por causa das mulheres por si, mas por aquela coisa que normalmente acontece quando esses dois elementos estão presentes numa celebração daquele tipo, e quando um terceiro vértice desse triângulo, que era louvor a ídolos, se encontrava posto, dinheiro, poder, prestígio, mulheres, vinhos e idolatria, que aquele ambiente todo era um ambiente absurdamente hostil a Deus e o que era temente a Deus. Mas curiosamente há uma expressão adverbial no começo do texto que diz: naquele ambiente, naquele momento, no mesmo instante, enquanto rolava a festa, aparece uma das cenas mais esquisitas que você tem na Bíblia. Não aparece um homem escrevendo numa parede caiada do palácio, aparece uma mão solta. Pelo texto não dá para saber se era só a mão com os artérios, se era um braço inteiro,
Mas o fato é que todos estavam ali e de repente alguém grita na festa e diz: "Oh!" E todos se voltam para aquele lado, e naquela parede aparece uma mão escrevendo no lugar de maior luminosidade, de frente do candeeiro, algumas palavras. E o rei, que era o dono da festa, olha para aquela parede e vê aquilo que estava, e diz o texto que mudou-se o seu semblante. Acho que a gente consegue até imaginar esse homem tremendo. O texto diz que os seus joelhos batiam um no outro, que aquele lugar de celebração, de muitas risadas e gargalhadas, de repente se tornou um silêncio sepulcral, e todos começaram a se entreolhar, e aquela cena era tão dramática e tão esquisita, que eu até imagino que algumas daquelas mulheres saíram ali à francesa, sabendo que alguma coisa estranha, e que não era aquilo para o qual elas tinham sido chamadas, estava acontecendo. E à medida em que ficava claro no semblante do rei, que ele, que era o dono da festa, que supostamente teria o controle completo daquele ambiente, estava sobressaltado, os outros também começaram a se entreolhar e ver que alguma coisa não prevista estava acontecendo. E era alguma coisa lúgubre, era alguma coisa esquisita, uma mão, como nós vamos ver hoje à noite, escrevendo numa linguagem babilônica, 4 palavras. Mudou-se-lhe o semblante, e então ele grita, diz o texto, que ele grita em alta voz, como é típico daqueles que estão se borrando de medo, e que se acham poderosos, mandando entrar todo o seu plantel de encantadores, de feiticeiros, de caldeus, e como se o dinheiro bastasse, o prestígio dele para resolver a situação, ele dá uma promessa, que qualquer um que ler aquela escritura, que ele não entendia o que significava, e nesse ponto é muito parecido com o sonho de Nabucodonosor, qualquer um que lesse aquela escritura e declarasse a sua interpretação, teria prestígio, teria poder e teria riqueza. É assim que normalmente as pessoas ímpias pensam que a vida se resolve. Elas festejam a vida, festejam do jeito que elas querem, como se não houvesse Deus nos céus, e como se pudessem fazer qualquer coisa sem limite, misturar o sagrado com o profano, fazer das coisas de Deus e usar o nome de Deus em vão sem nenhuma consequência, brincar com coisas sagradas, tomadas pelo vinho, pela lascívia, pela luxúria. E aí de repente, em algum momento, as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Alguém morre embriagado na piscina, ou alguém tomado pelo vinho dá um murro na cara de outrem, e a festa entorna em discussões, em brigas. Quantos de nós já não ouvimos histórias assim? Aqui aparece uma mão, e a festa, que era de festividade, de celebração, para o rei mostrar o seu poder, a sua pompa e circunstância, se tornar algo assustador, incontrolável. Ele pensa que o dinheiro e o poder e a autoridade dele resolverão, e então ele pede para que entrem aqueles que supostamente, mas se você presta atenção, nunca conseguem resolver os problemas do rei, embora sobre eles o rei coloque a sua esperança, e eles simplesmente não conseguem interpretar, eles simplesmente não conseguem resolver o problema. E aí há algumas coisas interessantes. Quando os homens provocam os problemas e não conseguem resolver os seus problemas, Deus é lembrado. Essa história parece um roteiro que nós conhecemos, né? Enquanto as coisas estão indo bem, e supostamente os ricos, poderosos, influentes, estão no controle da situação, Deus fica do lado de fora da sala do banquete. Mas quando alguma coisa acontece de estranho e o controle é perdido, Deus é posto dentro do contexto. Naquela situação, do lado de fora, estava a rainha Nitocris, que obviamente tinha visto desde pequenininha no palácio da Babilônia, alguns jovens que tinham chegado daquela terra distante chamada Judá.
E embora, obviamente, não tivesse a intimidade com Daniel, mas sabia como o seu pai, avô de Beltsazar, tinha passado por experiências dramáticas com aquele homem, com aquele jovem Daniel. E então ela pede licença para entrar na sala do banquete. E então ele diz, ou ela diz, uma expressão que, na minha opinião, é uma das mais bonitas desse texto: há no teu reino um homem, cujo espírito é o espírito dos deuses santos. Há no teu reino um homem. No reino da impiedade havia um homem santo. No reino da impiedade havia um homem diferente, que não estava na festa, não estava profanando os utensílios da casa do seu Deus, não estava se embebedando na luxúria e na lascívia. Havia um homem santo no teu reino, que Beltsazar deveria saber, mas não sabia, porque enquanto as coisas estavam indo bem, ninguém se lembra dos homens santos. Ninguém se lembra do santo destes homens, o Deus que é santo, santo e santo, até que as coisas vão mal. E quando as coisas vão mal, alguém precisa lembrar: há no teu reino um homem santo. E ela continua dizendo assim, que nos dias do teu pai, e veja que descrição desta mulher, que mesmo não sendo teologicamente correta, ela é politeísta. Você entende porque ela diz Deus e santos? Mas como nós iremos descobrir, pouco importa a teologia de alguém, desde que ela entenda que você é de Deus. Depois ela corrige a teologia, mas primeiro ela precisa ser impactada por você, como aquela mulher foi impactada por Daniel. E diz o texto que ela diz assim: olha, nele se achou. Gente, eu não sei se é por causa da poesia, mas essa expressão é muito bonita. Nele se achou. Não é que ele tinha, não é que naturalmente era de Daniel, ele não tinha feito curso de sabedoria, curso de conhecimento, curso de luz, curso de sabedoria, de interpretação. Ele não tinha feito isso, mas nele se achou. E se achou porque Deus tinha colocado nele sabedoria, inteligência. E diz o texto: nele se achou luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E aí ela recorda: o teu pai, Nabucodonosor, chegou a constituí-lo chefe dos magos, dos encantadores e dos feiticeiros. Não é que Daniel fazia o que eles faziam, era que ele era o mais, o arre, que em grego significa aquele que é supremo sobre todos. Ele era mais do que os caldeus, mais do que os feiticeiros, mais do que os encantadores, porquanto nele havia um espírito excelente de conhecimento e de inteligência, de interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Isto se achou em Daniel. Chame Daniel e ele dará a interpretação. Esse foi o cartão de visita que aquela rainha entregou a seu filho Beltsazar. Disse assim: eu conheci esse homem no reinado do teu pai, do teu avô. Chame e ele interpretará. As 5 coisas que eu gostaria de destacar para você. Primeiro, ela aponta a solução que o próprio rei desconhecia. Há no teu reino um homem. Ou seja, há um líder influente em teu reino, que você, meu filho, em sua ignorância, impetulância, autossuficiência e imaturidade, simplesmente não conhece, porque talvez nunca achou que seria útil conhecê-lo, mas ele será útil para uma ocasião como essa. Nas palavras da rainha, é possível perceber que Daniel era um líder bem posicionado, a quem havia sido dado, desde o reinado do avô do atual rei, uma posição de influência, pois ele já havia servido com integridade e importância a Babilônia. Se tem uma coisa que você precisa ser, é alguém posicionado. Segundo, ela diz que o diferencial daquele homem que o colocaram naquela posição era porque ele tinha o espírito dos deuses santos. Ela repetiu literalmente o que o seu pai Nabucodonosor falou no capítulo anterior, no versículo 8, 9 e 18. Ela destacou na sua linguagem o Deus a quem Daniel servia, mesmo que sua idolatria e confusão não entendesse bem, que na verdade não havia deuses santos, havia um só Deus, que inclusive Daniel havia falado dele.
mas pouco importava. Ela podia até não entender bem de teologia, mas ela reconhecia que Daniel era um líder espiritual, cuja influência não dependia de poder, nem de prestígio, nem da função política que exercia, mas da presença de Deus na vida dele. Há uma série de histórias de homens que só foram colocados em poder, autoridade e prestígio depois de, sem autoridade, poder e prestígio, demonstrarem que eram servos de Deus vivo. Porque essa ordem é importante. Primeiro você tem que ser, para depois você ter. Primeiro você tem que ser, para depois você fazer. E o cartão de visita daquela mulher demonstrou que ela reconhecia que Daniel era um homem espiritual. Terceiro, ela demonstra que a presença de Deus na vida de Daniel é que fazia com que nele se achasse luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Em outras palavras, aquilo que aquela rainha e as demais podiam ver nas atitudes, palavras e ações de Daniel, vinha de dentro, emanando da sabedoria do Deus que estava dentro dele e que o havia dado sabedoria e inteligência. Fica claro que para aquela rainha, Daniel era um instrumento de Deus que poderia ser usado por Deus naquele momento crucial, em que ninguém mais poderia ajudar. E isso já tinha acontecido em outras vezes, e por isso ela demonstrou que porque Deus estava na vida de Daniel, ele poderia ser novamente usado. Ela relembra também daquilo que Deus já tinha usado Daniel antes. Ela relembra que Daniel era um homem com larga experiência, veja que expressão interessante, em casos difíceis. Ele não era um posto de piranga. Mas todas as vezes que teve um caso difícil no reino de Nabucodonosor, Daniel foi chamado. E todas as vezes que Daniel foi chamado, o poder, a sabedoria, a graça de Deus abençoou até mesmo aquele rei que havia lhe feito escravo. Porque quando um homem de Deus está no reino da impiedade, Deus abençoa, como o faraó reconheceu que José, com ele aconteceu, o reino por causa de um homem santo que havia no reino de impiedade. E ela declara a confiança nesse Daniel. Chame. Ela conclui que Daniel era o único capaz, pela sabedoria de Deus, de dar aquela interpretação e resolver a situação. E então tomou a iniciativa, como na forma de uma ordem: chame. Você lembra que no início dessa mensagem eu falei sobre os anônimos das histórias bíblicas que têm papel importante de coadjuvantes na história da redenção. A rainha é uma dessas anônimas. Mas é curioso porque sempre tem um anônimo e um coadjuvante de luxo. E aqui o coadjuvante de luxo é Daniel. Eu lhe pergunto, o que teria sido daquele episódio se não houvesse uma rainha para intervir? Mesmo que ela não tivesse o conhecimento teológico como ela não tinha. Se ela não estivesse ali, apontando para Daniel, como é que terminaria aquela história? Eu lhe pergunto mais, agora pensando não no anônimo, mas no coadjuvante de luxo que é Daniel. O que teria acontecido naquele momento se também não houvesse um homem de Deus chamado da periferia da vida para o centro da história, no centro do império mais poderoso da terra e que estava prestes a acabar? O que teria acontecido se não houvesse um homem de influência naquele reino? Há no teu reino um homem com o espírito dos deuses santos. Se não houvesse esse homem, o que nós podemos concluir dessa história, irmãos? Primeiramente, pensando no contexto do fato em si, Deus tem um limite para a sua tolerância, mesmo quando Ele é totalmente misericordioso. Quando as afrontas, e principalmente as afrontas conscientes, intencionadas para afrontar, como foi a afronta daquele rei, quando os poderosos que deveriam ser por causa do poder mais humildes, porque se tem uma coisa que é curioso entender, irmãos, é que quando um homem é humilde, quanto mais poderoso ele se torna, mais consciente da sua limitação ele tem. Talvez esse seja um bom critério para você entender
o coração dos poderosos. Se esse homem poderoso é humilde, ele reconhece os seus limites. É curioso, porque nós que não temos limites tão altos assim, não temos poder, melhor dizendo, tão alto assim, sempre imaginamos, se eu fosse o presidente da república, se eu fosse isso, aquilo, outro. Se você conversar com eles, com aqueles que são realmente humildes, eles vão dizer assim: a gente não pode tudo, tem muitas coisas que a gente não pode. Vocês pensam que a gente pode, mas a gente não pode. Mas quando homens que podem não são humildes, eles perdem os limites. Com suas palavras, se perdem pela boca, com as suas atitudes de arrogância, achando que não precisam do apoio de ninguém e podem fazer tudo sozinho, que o dinheiro vai pagar, que o prestígio, a autoridade, eu mando, eu prendo, eu faço. E quando eles ultrapassam um limite, que é tentar fazer assim com Deus, aí Deus diz: daqui não, daqui não passa. Nabucodonosor fez muitas coisas ímpias, mas lembre, os utensílios estavam lá, guardados como despojo de guerra. Foi Belsazar que afrontou o Deus Santo, trazendo para beber na sua luxúria e lascívia os utensílios do templo do Senhor. E mais, enquanto bebia nos cálices que deveriam ser para a glória de Deus, dava glória a outros deuses de ouro, prata, madeira e ferro. E Deus disse: daqui não passa. O rei de Belsazar passou 1 ano de existência. Compare com os 43 anos de Nabucodonosor. Ambos eram ímpios. Belsazar, no entanto, ultrapassou o limite da tolerância divina. E todas as vezes, escreva, não precisa ser crente ou descrente, que um poderoso ultrapassar o limite da tolerância de Deus, pouco importa quem ele é e qual é o império que ele dirige, Deus dirá: daqui você não passa. O rei Nabucodonosor acabou sem juízo divino sobre ele, após 43 anos. Ele aprendeu lições duríssimas e entendeu, como ele mesmo diz, que não há quem possa deter a mão de Deus nem lhe dizer que fazes. Belsazar chamou encantadores para interpretar a mão de Deus escrevendo naquela parede, porque ele achava que ele tinha domínio sobre a mão de Deus, e se interpretasse aquela escritura, ele poderia sair daquela situação difícil. Nabucodonosor entendeu que não há quem possa deter a mão de Deus, nem lhe dizer que fazes. No Salmo Messiânico, capítulo 2, podemos ler como Deus age diante das afrontas feitas a ele. Ele diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Salmo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Mas veja o que Deus diz: ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, e na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. O Salmo 2 se cumpria ali, diante de Belsazar. Segunda conclusão que eu posso chegar é que Deus manifesta os seus atributos e emite os seus juízos sobre o pecado por meio de instrumentos humanos, irmãos. Nem sempre é uma chuva de fogo que cai do céu, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Às vezes Deus usa homens piedosos, e nós vamos ver como Deus usou Daniel à noite para restringir a impiedade, para emitir o juízo sobre o pecado. Daniel tinha respeito e credibilidade porque era temente a Deus, íntegro em suas palavras e atitudes.
E em praticamente todas as histórias da grande história da redenção, há sempre um homem, uma mulher, um remanescente fiel, um pequeno grupo de Deus em meio à impiedade. Sabe por que Deus faz assim? Trabalhando com pequenos que afrontam grandes, com pequenos que servem de testemunho para Ele contra os grandes e poderosos. É para que fique claro que não é pela competência, pela habilidade, pelo tamanho, pela força, pela articulação política ou de qualquer outra ordem que homens se tornam poderosos na terra. Mas é a qualidade do caráter que concede a autoridade da influência positiva. E aqui era um homem que influenciava de maneira positiva no reino de impiedade. Sabe, nem sempre isso é reconhecido devidamente. Às vezes nem isso nem é percebido corretamente. Aquela mãe não entendeu quem era Daniel plenamente, mas mesmo assim ela reconhecia que aquele homem era temente a Deus. Ali no seu trabalho, as pessoas podem não entender bem a sua teologia presbiteriana calvinista de fé reformada. Elas podem até não dizer o nome correto da sua igreja. Ah, você é da igreja presbiteriana, é? O que importa? O que elas precisam saber é se você é um homem ou uma mulher íntegra. Se quando elas estão aperreadas, preocupadas, elas vão contar com você para orar com elas. O maior sinal que alguém pode ter vivendo num ambiente de impiedade é quando as coisas apertarem, as pessoas buscarem você para orar por elas. Eu costumo dizer que às vezes a gente chega no lugar, seja na escola, no trabalho, e já se apresenta como crente, e não percebe o desserviço que a gente está fazendo a nós mesmos. Deixe que os outros notem, deixe que os outros percebam, nas suas atitudes, nas suas palavras. Não apresente o cartão de visita da sua igreja, porque ser da igreja Presbiteriana de Tambaú não faz a mínima diferença sobre a sua influência na terra. Deixe que o seu caráter seja a sua apresentação. No decorrer do tempo, veja como as pessoas começam a perceber que as suas palavras são diferentes. Você é íntegro no que você diz, no que você faz, na serenidade como você enfrenta os problemas, na certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Você tem um coração sereno. E as pessoas olham, e quando elas precisarem, nem que elas digam errado, elas dirão assim: fulana, ora aí a teu Deus por mim. O que na Bíblia diz sobre isso? Queridos, isso que Daniel passou é o que você passa todos os dias. E a oportunidade que Deus deu a Daniel é a oportunidade que Deus dá a cada um de vocês todos os dias. E esse homem foi uma influência positiva porque ele era um líder bem posicionado, ele era um líder espiritual, ele era um líder experimentado, um homem que podia e se dispunha a fazer. Eu costumo dizer que há 3 coisas, somente 3 coisas, que você pode fazer na vida para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Anote. Primeiro, se capacite. Segundo, se posicione. Terceiro, se disponha. É só o que você pode fazer. Se Deus vai lhe usar, como é que Deus vai lhe usar, em que direção Ele vai usar, para o que Ele vai usar, pouco importa. Capacite-se. Porque na hora em que precisar, ninguém vai em busca de alguém que não tem capacidade. Eles vão tentar reconhecer a capacidade de alguém. É verdade que há muitas coisas que você precisará capacitar-se na tarefa, mas há coisas que as pessoas reconhecerão, porque perceberão em você a capacidade. Posicione-se. Haja como aquela pessoa que você vislumbra que um dia vai ser. Se você é empregado, se posicione como dono. Se você é subordinado, tenha a atitude de quem é líder. Se você é pequeno, haja como um grande. Tenha a generosidade da liderança, mesmo sendo uma pessoa que ainda é liderado. Posicione-se e se disponha. Entre por todas as portas que Deus abrir e não empurre nenhuma porta que Deus não abrir. Porque tudo que Deus tiver para você, Ele lhe dará. Mas nada do que Deus tiver de contrário a você lhe será dado.
porque se você o serve e o chama de Senhor, é Ele quem traça o seu caminho e abre as portas para você. Daniel entendeu isso, e por isso, tenha cuidado de, além de não ultrapassar a tolerância de Deus com seus pecados, porque o homem que muitas vezes é repreendido e que endurece a cerviz será quebrantado de repente sem que haja cura, Provérbios 29:1, mas também seja íntegro em meio à sua vida e o seu contexto de impiedade, custe o que custar. Como diria Moody, cuide do seu caráter e Deus cuidará de sua reputação. Quem se preocupa muito com a reputação é porque está mais preocupado com o que as pessoas pensam dele do que com o que Deus pensa dele. Lembre, tudo que você passar é um treinamento para o que você ainda vai passar. Encare assim. Está difícil? Ímpios ao seu redor, gente que não lhe compreende, é porque você vai passar por coisas piores lá na frente, você precisa treinar agora. Gente que lhe persegue no trabalho, fique tranquilo, porque você vai passar por coisa pior. E se você não aprender no pouco, você não vai saber se lidar ou lidar com o muito. Você está sendo perseguido? Simples. Teve gente que já foi mais do que você, o seu Senhor e Rei. E é possível que lá na frente você vai ter que ter mais tolerância, resiliência para outras maiores perseguições. Encare a vida como um contínuo treinamento. Deus está lhe capacitando. Agora, quando chegar a hora de ser usado, e a rainha disser: há um homem no teu reino, cujo espírito é o espírito dos deuses santos, não tenha medo, não tenha covardia. Diga o que Deus falou ao seu coração para dizer, custe o que custar, a você ou a quem quer que seja, porque é melhor temer consequências por um minuto do que passar a vida toda amargando a culpa da omissão diante de Deus. Seja um homem, seja uma mulher influente, mesmo no seu reino de impiedade, na sua casa, no seu lugar de trabalho ou em qualquer outro lugar em que você esteja, as pessoas precisam lhe ver e dizer: há um homem de Deus nesse reino. Que Deus abençoe. Amém. Ó Deus, nos ajuda, assim como aconteceu com Daniel, a sermos homens e mulheres influentes em reinos de impiedade. Ajuda-nos a nos capacitar, a nos posicionar e a nos dispor conforme a Tua vontade. Fala conosco continuamente sobre o papel e o propósito que o Senhor tem como servos do único Deus que reina sobre tudo e sobre todos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Pai.